Na Inglaterra, no meio da noite, 3 ativistas pelos direitos dos animais invadiram o Centro de Pesquisa de Primatas de Cambridge, onde chimpanzés estão sendo experimentados com o vírus da raiva humana, violência e destruição. Enquanto os ativistas começam a tirar fotos, um cientista os encontra e corre para chamar a segurança. O grupo o detém a tempo e o captura. Então o cientista suplica para que não façam nada, porque os chimpanzés estão infectados com um vírus altamente contagioso e muito perigoso chamado de raiva. No entanto, os ativistas não o levam a sério e libertam um dos chimpanzés, que imediatamente ataca e morde uma mulher com uma fúria incontrolável antes que um dos outros o mate. Enquanto os outros chimpanzés ficam loucos nas suas gaiolas, a mulher começa a vomitar sangue no chão e no rosto do seu amigo. O cientista diz que eles devem matá-la, mas é tarde demais. Ela se transforma em um zumbi e ataca as pessoas na sala. 28 dias depois, o Jim acorda em coma em um hospital que estava completamente vazio. Ele sai do quarto e vaga procurando por pessoas, mas não encontra uma única alma viva, apenas caos por toda parte. Depois de pegar algumas bebidas de uma máquina de venda automática, ele sai do prédio para explorar Londres, encontrando a cidade na mesma condição, sem pessoas, mas com muita destruição. Quando ele encontra um jornal, descobre que a Grã-Bretanha passou por um êxodo em massa, e em um grande quadro de avisos, ele encontra milhares de cartazes de pessoas desaparecidas. Eventualmente, o Jim entra em uma igreja onde encontra mensagens assustadoras nas paredes. Quando ele chega à sala principal, fica chocado ao ver que estava cheia de corpos podres. Ele diz olá e algumas pessoas se movem de repente, olhando para ele com os rostos vazios. Nesse momento, o padre aparece, mas ele é um zumbi e tenta atacar o Jim, que o acerta com a sua bolsa cheia de latas. O padre não se importa e tenta persegui-lo, então o Jim foge. Os outros zumbis também saem da igreja e começam a perseguir o Jim, que corre o mais rápido que pode até chegar a um posto de gasolina. Lá os outros sobreviventes, Mark e Selena, começam a lançar coquetéis molotovs nos zumbis para queimá-los. E uma vez que o Jim estava seguro com eles lançam uma bomba no posto de gasolina para explodi-lo. Depois, a dupla leva o Jim para seu esconderijo, que é uma loja de doces abandonada no metrô de Londres. Quando o Jim conta a eles que ele estava em coma por conta de um acidente de carro, a Selena explica que um vírus altamente contagioso escapou de um centro de pesquisas e continua se espalhando incontrolavelmente, transformando as pessoas em zumbis e colapsando a sociedade britânica. A maior parte da população agora estava morta ou afetada. O exército foi superado e o governo não existe mais. O Jim quer ir até a casa dos seus pais para verificar como eles estão e ignora os avisos da Selena de que provavelmente estavam mortos. Então ela e o Mark concordam em ir com ele para ficarem juntos. Na manhã seguinte, o trio atravessa cuidadosamente Londres muito vazia e chega em segurança à antiga casa do Jim. O Jim estava devastado e descobre que seus pais tiraram as suas próprias vidas para evitarem de se tornar zumbis. Eles até deixaram um bilhete para ele dizendo, não acorde. Enquanto Jim chora, a Selena e Mark dizem a ele que ele deveria estar grato porque a sua família morreu em paz, pois eles tiveram que ver as suas próprias famílias se tornando monstros. Eles passam a noite naquela casa, mas o Jim não consegue dormir e decide assistir a alguns vídeos antigos da família. A luz que ele acende denuncia sua localização e de repente 2 zumbis pulam pela janela para atacá-lo. Enquanto Jim luta para se defender, ele grita e chama a atenção do Mark e Selena, que imediatamente entram em ação e derrotam ambas as criaturas com uma feroz brutalidade. Então a Selena se certifica de que o Jim não foi mordido e não teve nenhuma gota de sangue caída na sua boca. Infelizmente, o ferido aqui é o Mark, cujo ferimento no braço estava coberto de sangue de zumbi. Sem hesitar, a Selena mata o Mark com o seu facão, antes de anunciar que deveriam sair porque mais zumbis virão. Depois de se lavarem, trocar de roupa e reunir todos os suprimentos que podem encontrar na casa, o Jim e a Selena deixam a área. A Selena diverte ao Jim de que, se alguém estiver infectado, eles devem ser mortos imediatamente. Não importa se é um parente ou um amigo. Mais tarde eles conseguem ver luzes piscando de um apartamento próximo e vão investigar. O prédio estava em péssimo estado e o saguão estava cheio de carrinhos, mas a dupla simplesmente os atravessa para chegar às escadas. Há vários andares para subir, e quando param para descansar, escutam gritos dos zumbis que entraram no prédio.
Eles também pulam sobre os carrinhos para pegar as escadas, então Jim e Selena começam a subir mais rápido conforme os zumbis os seguem. Depois de subirem alguns andares, eles congelam quando encontram o caminho bloqueado por um homem vestido de equipamento de proteção, que lhes dá o número e a localização do seu apartamento. O cara fica para lutar contra os zumbis, impedindo eles com um escudo enquanto os golpeia com um taco de beisebol. A dupla chega ao apartamento, mas a garota lá dentro não abre a porta até que o homem retorne inteiro. Uma vez que todos estão lá dentro, Frank e a sua filha Hannah se apresentam, dando à dupla uma calorosa recepção. Esse é o apartamento com todas as luzes, e o Frank estava feliz por finalmente o seu sinal ter atraído alguma companhia. No dia seguinte, o Frank mostra ao Jim todos os baldes que ele tem no telhado, explicando que não chove há algum tempo. Os recursos estão cada vez mais escassos a cada dia, e nesse ritmo, eles não poderão ficar nesse apartamento por muito tempo. Então o Frank mostra ao Jim e Selena uma transmissão de rádio militar repetida que afirma que os soldados estão oferecendo proteção aos outros sobreviventes fora de Manchester e até mesmo prometendo a resposta para a infecção. O Frank quer viajar pra lá, mas a Selena estava bem cética, dizendo que provavelmente é uma armadilha ou uma gravação antiga que já não era mais válida. A Hannah faz um discurso emocionado e convence a todos de que vale o risco. Então o grupo pega o táxi do Frank para viajar para Manchester, levando todos os suprimentos que podem carregar. Enquanto viajam para Londres, eles conseguem ver toda a destruição e os corpos nas ruas. Quando tentam atravessar um túnel, o caminho estava bloqueado por corpos e carros destruídos, mas o Frank decide simplesmente atravessar e empurrá-los para longe. Eles realmente conseguem atravessar a bagunça. No entanto, o carro sofre com o pneu furado no processo. Quando o grupo sai para trocar o pneu, escutam um som muito estranho e de repente conseguem ver centenas de ratos correndo na sua direção, o que faz eles perceberem que os zumbis estavam vindo. Não há muito tempo para usar ferramentas extras, então os adultos levantam o carro enquanto a Hannah troca o pneu. Eles conseguem ver as sombras dos zumbis se aproximando e logo estavam pulando em cima dos veículos que estavam acidentados. Mas o grupo termina de trocar o pneu bem a tempo e consegue dirigir para longe. Depois, eles continuam dirigindo por algumas horas e quando chegam ao campo, param em uma lanchonete para pegar gasolina de um caminhão abandonado. Curioso, o Jim decide entrar no prédio e encontra uma família inteira morta. De repente, ele é atacado por uma criança zumbi, e ele não tem escolha a não ser matá-la para sobreviver. Então, eles continuam a viajar pelo campo, que ainda parece muito bonito. Quando param para jantar, eles observam cavalos sem se importar com o mundo. A Selena admite que isso foi melhor do que ela esperava, e até beija o Jim na bochecha. Naquela noite, o grupo fica em um antigo castelo em ruínas. Hannah e Jim não conseguem dormir e acordam a Selena para perguntar como ela consegue. Então a Selena compartilha o seu remédio com eles. Pela manhã, o Jim acorda e descobre que estava sozinho, então começa a entrar em pânico. No entanto, Frank o acorda, revelando que era apenas um sonho. No dia seguinte, o grupo retoma sua jornada e pode ver Manchester queimado ao longe. Eventualmente, eles encontram o bloqueio da mensagem. Mas enquanto há caminhões militares e equipamentos, estava tudo vazio. A Selena acha que eles deveriam ir embora, mas o Frank se recusa a admitir a derrota e continua a procurar na área. Ele fica tão zangado que quando escuta um corvo próximo, chuta a parede que tinha ali. O corvo estava se alimentando de um zumbi e quando ele se move, isso faz uma gota de sangue cair no olho do Frank. Sabendo o que estava prestes a acontecer, ele diz a Hannah que a ama e pede a ela que fique longe dele. A Hannah ainda tenta se aproximar e quando o vírus reage, o furioso Frank empurra sua filha para longe. Então ele recua enquanto começa a se transformar. A Selena diz ao Jim para matá-lo enquanto ela segura a Hannah. O Jim não quer machucar o amigo e congela, mas felizmente eles são salvos pela chegada repentina de alguns soldados que abatem o Frank em segundos. Depois, os soldados levam o Jim, Selena e Hannah para uma mansão segura na floresta, onde alguns soldados sobreviventes estabeleceram uma nova base, fortificando o local contra zumbis. O líder Major West recebe eles e oferece comida além de um banho. Depois de se instalarem, a Hannah cochila e a Selena tem um colapso na frente do Jim. Ele tenta confortá-la com um beijo e inicialmente a Selena retribui, mas quando percebe o que estava acontecendo, deixa o quarto. Então Jim vai falar com o Major West sobre a resposta para a infecção, mencionada na mensagem do rádio. Acontece que eles não têm uma cura. West considera sua resposta ser todos os planos de segurança extras que instalaram ao redor da casa e os suprimentos na cozinha. West também revela que capturou um soldado zumbi que estava sendo mantido acorrentado no pátio da mansão para um estudo.
O Jim acha cruel, mas o West ainda quer aprender o que é preciso para matar um zumbi de fome, o que pode ser a verdadeira resposta de que precisam. Durante a noite, o grupo do Jim janta com os soldados. Eles estão um pouco perturbados com seu comportamento machista e rude. West veste seu uniforme completo e insulta o homem que preparou o jantar por cometer um erro, além de assumir que a Hannah pode assumir as tarefas da cozinha. De repente, o alarme toca, então todos os soldados correm para fora para defender a mansão dos zumbis que estavam se aproximando. Os homens rapidamente assumem as suas posições designadas e abrem fogo, matando dezenas de zumbis e causando algumas grandes explosões com suas armas que derrotam seus inimigos em apenas alguns minutos sem nem mesmo suarem. Quando os soldados voltam para dentro, o Mitchell tenta se aproveitar da Selena, então o Jim tenta afastá-lo. Por conta do seu treinamento, o Mitchell facilmente o domina, e o Sargento Farrell precisa bater nele para fazê-lo parar. Nesse momento, o West chega e diz a todos para irem limpar os corpos. Então, ele tem uma conversa com o Jim em particular. West explica que alguns dias atrás encontrou um soldado chamado Jones prestes a tirar a própria vida porque não havia um futuro. Para trazer a esperança de volta, West prometeu aos seus homens que traria mulheres para repovoar depois de matar zumbis de fome, e é por isso que enviou mensagem no rádio. Horrorizado, o Jim corre para pegar a Hannah e a Selena para sair com elas, mas são imediatamente derrubados e capturados pelos soldados. O Farrell tenta defendê-los porque também discorda do plano do West, apenas para também ser capturado. O Jim e Farrell são trancados juntos, e o Farrell menciona que a infecção não poderia ter atravessado os mares, então é muito provável que o resto do mundo esteja bem e eles estão apenas isolados na Grã-Bretanha para poder conter a infecção na ilha. Escutar isso dá esperança para o Jim. Na manhã seguinte, o Mitchell e o Jones levam os prisioneiros para a floresta para serem executados ao lado de um monte de corpos. O Farrell o chama por virarem contra o seu próprio sargento, e uma discussão se inicia. O Jones quer atirar neles para que seja rápido, mas o Mitchell quer esfaqueá-los e aproveitar de tudo isso. O Jones, desesperado, atira de qualquer maneira, matando o Farrell, mas também acertando o Mitchell no braço. Enquanto Mitchell pula em cima do Jones para gritar com ele, o Jim aproveita a chance para desaparecer. Assim que os soldados percebem, eles saem à procura dele, mas o Jim estava fingindo ser um corpo no meio daquele monte. Então o Jim consegue escapar pulando sobre o muro, deixando sua camisa para trás. Os soldados veem isso e decidem deixá-lo, achando que ele não pode sobreviver aos zumbis que vagam além dos muros. Enquanto Jim escapa para a floresta, ele tropeça e cai subitamente, fazendo olhar para cima. Para sua surpresa, ele consegue ver um jato voando, o que significa que a teoria do Farrell de que o resto do mundo estava bem estava correta. Na mansão, os soldados querem vestir a Selena e a Hannah com vestidos bonitos para preparar elas para a noite de reprodução. A Selena tenta lutar contra eles, mas sem sucesso. Então, ela muda de tática e beija um soldado, flertando enquanto pede a ele que lhes dê um pouco de privacidade para trocar de roupa em paz. Os soldados aceitam e depois de saírem do quarto, a Selena dá a Hannah um pouco da sua medicação para tornar a experiência menos traumática para ela. O soldado escuta isso e corre de volta para dentro, mas antes que possa fazer alguma coisa, eles escutam um alarme tocando de novo e descobrem que o Jim estava no bloqueio acionando o alarme de propósito. Logo, o West e outro soldado chegam e começam a procurar na área. Então o Jim se aproxima com cuidado e ataca o soldado para derrubá-lo. Quando o West percebe que seu parceiro estava desaparecido, ele olha ao redor e encontra morto no seu jeep. Então, ele atira sem objetivo, apenas por precaução. Em seguida, ele tenta sair no jeep, mas ele foi desativado. Nesse momento, um zumbi pula em cima do veículo. O West imediatamente o abate antes de sair do jeep para tentar matar todos os outros zumbis que estavam se aproximando. Uma vez feito isso, ele corre de volta para a mansão. Enquanto isso, o Jim também retorna à mansão com a arma que ele roubou. Ele liberta o zumbi acorrentado, que imediatamente pula pela janela para atacar os soldados que estavam com as meninas. Enquanto a Selena aproveita a chance para arrastar a Hannah para longe, o zumbi vomita sangue em um soldado e então começa a perseguir o Jones. O primeiro soldado agora se torna um zumbi também. A Selena e Hannah tentam sair de casa, apenas para serem bloqueadas pelo Mitchell. De repente, o Jones passa correndo com um zumbi atrás dele, então o Mitchell envia um soldado atrás deles enquanto ele cuida das meninas. O Jones consegue se esconder na cozinha, e quando o zumbi está prestes a pegá-lo, o amigo do Mitchell aparece para atirar nele, apenas para ser atacado pelo novo zumbi e também ser infectado. O Jim assiste a tudo isso feliz através da janela, e dentro de um armário, o John chora porque não pode ajudar.
Depois que os zumbis saem, o Jones tenta fugir. No entanto, o Jim o encontra e o mata no local. Então o Jim entra em uma porta secreta para se esconder dos zumbis, que usam as escadas. No andar de cima, Hannah consegue escapar do Mitchell e entra no vestiário para encontrar uma foto do seu pai entre as suas coisas. Quando ela escuta um zumbi se aproximando, ela se esconde atrás de um espelho a tempo. O zumbi fica confuso com seu próprio reflexo e sai. De volta ao Jim, ele corre pela mansão procurando pelas meninas e entra em um quarto onde encontra um soldado se escondendo porque não tem balas. O Jim ignora o seu pedido de ajuda e pula pela janela, deixando o soldado ser comido pelos zumbis. Correndo pelo telhado, o Jim vê o quarto onde o Mitchell estava prestes a se aproveitar da Selena e entra pela janela. O Mitchell imediatamente faz da Selena sua refém, mas o Jim ainda pula nele e faz com que ele solte a Selena antes de atacá-lo furiosamente. O Mitchell não consegue lutar muito antes que o Jim esmague a sua cabeça contra a parede, então o jogue no chão para esmagar os seus olhos. Horrorizado por essa violência, a Selena pega o seu facão e quase mata o Jim pensando que ele também é um zumbi. Mas a sua hesitação permite que o Jim prove a ela que ele estava bem, e os dois se beijam. De repente, a Hannah acerta o Jim com o vaso, também pensando que ele estava infectado. Felizmente, o Jim estava bem, e o trio imediatamente sai do prédio. Mas quando eles estão se aproximando do táxi do Frank, encontram West dentro, dizendo que quer vingança pelos seus homens. O West atira no Jim, então a Hannah rapidamente dirige o táxi para trás, para dentro do prédio, onde um zumbi que antes estava acorrentado quebra a janela traseira e arraste o West para fora para ter a sua própria vingança. A Hannah imediatamente sai pegando o Jim e a Selena no caminho, enquanto o zumbi mata o West. Os portões que cercam a mansão estão trancados, mas a Hannah simplesmente os atravessa mesmo assim. As lembranças do Jim do que aconteceu depois são confusas, mas ele lembra da Selena fazendo RCP nele em um hospital e implorando para ele viver. 28 dias depois, é mostrado que o trio tem vivido em uma cabana no campo. A Selena tem trabalhado duro costurando muitos tecidos e quando escuta um avião passar, o trio corre para fora com os tecidos, revelando que eles fizeram letras gigantes dizendo olá. O avião vê isso e retorna para resgatá-los. Na Grã-Bretanha, um terrível vírus zumbi escapou de um laboratório e se espalhou pela população, causando milhares de mortes. O Don e a sua esposa Alice, que têm olhos de cores diferentes, conseguem se esconder em uma casa de campo remota com alguns outros sobreviventes, Geoff, Sally, Jacob e Karen. A Alice e o Don têm 2 filhos e estavam contentes por tê-los enviado em uma excursão na escola para a Espanha, pois estão seguros lá. Durante um dia, enquanto os sobreviventes estão almoçando, escutam alguém batendo desesperadamente pedindo ajuda na porta. O Don não gosta da ideia de abrir a porta para estranhos, mas Alice aponta que a voz é de uma criança e convence a deixá-la entrar. Eles alimentam o menino enquanto ele compartilha sua história. Os seus pais se tornaram zumbis e estavam o perseguindo com uma horda. O menino teve que correr até ali, vindo de uma cidade vizinha. Enquanto isso, a Karen estava preocupada com seu namorado, que saiu há alguns dias e ainda não voltou. Ela abre uma pequena fresta na janela para olhar para fora, mas esse é o suficiente para os zumbis ouvirem e atacarem. Eles quebram as janelas e a madeira, agarram o braço dela, mordendo rapidamente. O Jacob vem resgatar ela e a puxa de volta, apenas para Karen se transformar em zumbi e vomitar muito sangue antes de lutar contra o controle do Jacob. Nesse momento, o Don aparece atrás dela e a acerta na cabeça para matá-la, permitindo que o Jacob conseguisse fugir. Mais zumbis estão chegando, então Don fica para segurá-los e dar aos outros a chance de fugir também. Alice e o menino seguem pelo corredor, mas os zumbis estão começando a quebrar as outras janelas. Então a dupla corre para o andar de cima, onde o garoto corre tão rápido que a Alice o perde de vista. O Geoff, Sally e Jacob tentam escapar pelo celeiro da casa, mas os zumbis também estão indo atrás deles. O Geoff segura a porta para que os outros 2 possam fugir, e logo a porta é derrubada, fazendo com que o Geoff morra rapidamente. Sob o ataque dos zumbis, Sally chora ao ver o seu marido sendo devorado, e esse atraso permite que os zumbis a alcancem também. O Jacob não é forte o suficiente para puxá-la para fora e tem que soltá-la para fechar a escotilha para que possam escapar pela janela, enquanto Sally também é devorada. No andar de baixo, o Don consegue derrubar um monte de zumbis, mas na luta, ele perde a sua arma e também precisa começar a correr. Quando escuta Alice gritar, ele corre até ela e tenta convencê-la a escapar, mas Alice se recusa a sair sem o menino. Enquanto Don fica para trás, Alice finalmente encontra o menino se escondendo, mas um zumbi se coloca entre eles e o Don.
Alice implora por ajuda, mas o Dom estava com muito medo, então ele fecha a porta e escapa pela janela, deixando a sua esposa e o menino com os zumbis dentro da casa. Com dezenas de zumbis correndo atrás deles, o Dom atravessa a fazenda ignorando Alice na janela. Eventualmente, ele chega ao cais do rio, onde Jacob estava tentando escapar em um barco a motor. O Dom sobe primeiro no barco para ligar o motor, enquanto Jacob termina de desamarrá-lo. Mas, quando ele tenta pular, escorrega e cai na água, onde é mordido pelos zumbis. Logo ele se transforma e tenta atacar o Dom, que o chuta para baixo e finalmente liga o motor do barco para matar o Jacob com as lâminas da hélice, antes de navegar em segurança. 15 dias após o surto, a Grã-Bretanha é colocada em quarentena. No 28º dia, o vírus destruiu completamente o país. 5 dias depois, os zumbis começaram a morrer de fome, e 11 semanas depois, os Estados Unidos enviaram forças da OTAN a Londres para iniciar a limpeza da área. 18 semanas depois, a Grã-Bretanha finalmente é declarada livre de infecção. E na semana 24, a reconstrução começou graças a todos os britânicos que conseguiram escapar durante o caos, sendo autorizados a voltar. Soldados americanos ainda patrulham e protegem Londres, como o atirador Doyle e o piloto de helicóptero Flynn. Todos os soldados estão entediados, sem nada para lutar e usam seus rádios para brincar uns com os outros. No último avião, um grupo de crianças retorna da sua excursão escolar, o que irrita a Doutora Scarlet, porque ela acha que é muito cedo para jovens serem expostos. Enquanto realiza testes em todos os novos chegados, ela conhece a Tammy e Andy, que por acaso são os filhos do Dom e Alice. A Scarlet nota que o Andy tem os olhos de cores diferentes, e ele explica que é assim por conta da sua mãe. Uma vez que os irmãos são confirmados como saudáveis, eles pegam o trem e observam como os soldados continuam queimando corpos, se livrando de resíduos tóxicos, lavando cada canto da cidade. Eventualmente eles chegam a uma zona de repatriação fortificada conhecida como Distrito 1, onde finalmente eles conseguem se reunir com seu pai Dom. Ele os leva para o seu apartamento chique que ganhou por ser zelador do Distrito 1, mas as crianças estão mais interessadas em saber o que aconteceu com a sua mãe. O Dom conta a eles como os zumbis atacaram a casa de campo, mas mente que viu Alice sendo morta. Então, não havia nada que pudesse fazer para ajudar. Naquele momento, o Andy tem um pesadelo com a Alice se tornando um zumbi aterrorizante. E quando ele acorda, ele vai dormir com a sua irmã, enquanto admite que tem medo de esquecer o rosto da sua mãe. Na manhã seguinte, Andy e Tammy esperam o Dom sair para o trabalho e escapam do apartamento sem contar nada. Eles saem da zona segura atravessando cuidadosamente o lado da ponte, o que é visto pelo Doyle no seu ponto do telhado. Enquanto ele alerta a sua equipe, os irmãos correm por uma parte desocupada de Londres, aproveitando a falta de adultos repreendendo eles. Quando encontram uma de entrega do lado de fora de uma pizzaria, a Tammy entra para encontrar as chaves e fica horrorizada ao encontrar corpos em decomposição por toda parte. Cobrindo a boca e o nariz, a Tammy cuidadosamente pega as chaves de um corpo e se assusta com um monte de baratas. Então, ela também pega um capacete e se reúne com seu irmão para saírem juntos. Enquanto dirigem pela cidade, eles conseguem ver todos os danos deixados pelo ataque zumbi e todas as sepulturas extras que foram construídas nos últimos meses. Eventualmente, eles chegam à sua casa antiga, onde pegam uma foto da Alice e coletam algumas coisas antigas deles. Quando Andy entra no sótão, ele encontra as janelas cobertas e muita comida estragada em uma mesa, mas também há marcas estranhas e os nomes dos irmãos na parede. De repente ele vê alguma coisa no telhado e pensa que é Tammy, mas a pessoa sai e revela ser Alice, que tem um olho vermelho, mas ela estava bem. A Alice corre para abraçar o seu filho e a princípio o Andy está feliz, mas logo Alice começa a abraçá-lo com muita força. Nesse momento os militares chegaram e levam as crianças enquanto capturam Alice. Algum tempo depois, Alice é submetida a um banho completo e amarrada a uma maca. A Scarlet tenta fazer algumas perguntas, mas Alice permanece em silêncio. Então a Scarlet tira uma amostra de sangue e percebe que Alice foi mordida, o que não faz sentido, porque ela não se transformou. Quando Scarlet termina os testes, ela confirma que Alice carrega o vírus e pode infectar outras pessoas, mas de alguma forma ela é imune. Isso significa que ela poderia ser a chave para criar uma vacina. No entanto, os superiores querem matá-la antes que ela espalhe o vírus e dizem para fazer testes na Alice mais tarde no corpo. Enquanto isso, os irmãos estão em quarentena e quando Dom vem vê-los, eles gritam com ele por mentir.
Sentindo-se culpado, o Dom passa despercebido pela segurança militar para visitar a Alice na sala de isolamento. Ele pede desculpas por ter fugido e explica que reagiu no pânico, e a Alice responde com "eu te amo". Tocado, o Dom devolve as palavras e beija sua esposa. Sua saliva imediatamente infecta o Dom, que começa a se sentir muito doente e começa a gritar de dor enquanto se transforma em um zumbi. A Alice estava aterrorizada, mas ainda estava amarrada e não pode escapar do Dom, que se aproxima, bate nela e morde o seu pescoço. Então, esmaga os seus olhos. Depois disso, Dom ataca um grupo de guardas, matando-os com a sua mordida, antes de escapar do hospital para espalhar o vírus pelo Distrito 1. Quando os superiores descobrem o que aconteceu, eles se mudam para um bunker de segurança e executam um bloqueio chamado Código Vermelho. Enquanto os soldados na cidade se preparam para lutar, Tammy e Andy observam o seu guarda cruzar a porta apenas para voltar transformado em zumbi. Ele começa a bater no vidro e tenta alcançá-los, até sua cabeça explodir quando a Scarlet atira nele. Então ela liberta as crianças e as leva consigo. Vendo todos os corpos no prédio enquanto correm, logo eles acabam em uma multidão desesperada tentando escapar. E quando os soldados tentam dizer a Scarlet que os civis devem passar para outra porta, ela anuncia que as crianças são figuras de alta prioridade. Uma discussão se segue, e no caos, o Andy se separa da Scarlet e Tammy, sendo empurrado com outros civis para uma garagem de sala segura. Então os soldados trancam todos eles dentro para sua proteção, antes que a energia acabe em todo o distrito. Enquanto espera, Andy escuta um barulho e vai verificar a porta para encontrar seu pai zumbi coberto de sangue. O Dom enlouquece e sacode a porta até conseguir arrombá-la, pulando rapidamente sobre os civis para começar a mordê-los. Andy corre em pânico e tenta se esconder enquanto o vírus começa a se espalhar pela garagem, fazendo com que as pessoas fiquem em completo pânico e piorem ainda mais a situação. Agora o Dom não é o único mordendo as pessoas. Zumbis continuam aparecendo por toda a sala, criando ainda mais deles. Andy consegue subir em cima da multidão e rasteja para longe até alcançar o sistema de ventilação e se esconde lá dentro. O resto das pessoas finalmente quebram a fechadura e pegam as escadas, o que permite que os zumbis também escapem e continuem a espalhar o vírus. Nas ruas, luzes de emergência suficientes são ligadas para que os soldados possam correr para o hospital e os atiradores de elite possam fornecer cobertura. Logo os zumbis alcançam o saguão, então a Scarlet e Tammy começam a correr enquanto os soldados abrem fogo. O Doyle e os outros atiradores no telhado matam zumbi atrás de zumbi, sendo realmente muito bons, mas não importa quanto eles atirem, mais continuam aparecendo. Também está se tornando difícil distinguir quem está infectado e quem não estava. Eles deveriam atirar apenas nos zumbis, mas vendo o caos nas câmeras de segurança, os superiores admitem que perderam o controle e ordenam aos soldados que matem todos à vista. Enquanto os soldados aumentam o fogo e um massacre se segue, o Andy sai dos dutos bem no meio do caos. Felizmente, ele estava no setor observado pelo Doyle, que se recusa a matar sobreviventes. Ele continua a atirar em todos os zumbis ao redor do Andy e até mesmo no que quase o mata, dando ao garoto a chance de escapar com outros sobreviventes. Alguns zumbis alcançam os telhados e começam a matar os outros atiradores. Então depois de limpar a rua, o Doyle não tem escolha senão escapar também. Os sobreviventes correm para se esconder dentro de um armazém, onde o Andy se reúne com Scarlet e Tammy e conta a sua irmã sobre o pai deles. Logo em seguida, o Doyle também aparece e oferece a eles para guiar os sobreviventes para fora da área antes que os militares também os matem. O grupo sai do prédio pela porta dos fundos e se esgueira cuidadosamente pelas ruas, sempre se certificando de ficar na escuridão para não serem vistos por outros guardas. Quando o Flynn passa voando com um helicóptero, o Doyle faz o grupo esperar e distrair o Flynn pelo rádio antes de fazer o grupo se mover novamente. Então o Flynn solta más notícias. Os militares vão bombardear todo o Distrito 1. O Doyle o convence a buscá-lo no Rogers Park, sem contar sobre os sobreviventes. Depois, o grupo começa a correr em direção ao parque, mas um atirador mata um dos caras. O grupo se apressa para se esconder, mas o atirador não para de atirar e mais alguns sobreviventes são mortos no processo. A Scarlet recebe um ferimento superficial e agora os únicos que restam são ela, os irmãos, Doyle e um cara chamado Sam. Uma vez que estão escondidos atrás de um muro, o Doyle tenta usar o reflexo de um pedaço de metal para encontrar o atirador, que imediatamente derruba o objeto. Isso faz com que o Doyle perceba que o cara não é um soldado de verdade, apenas um civil em pânico.
O Doyle pede ao Sam que corra em zigue-zague para distrair o atirador para que ele possa matá-lo, mas o Sam se recusa, então Andy sai do seu lugar. A corrida em zigue-zague é o suficiente para fazer o amador falhar em todos os seus tiros e dá ao Doyle tempo suficiente para matar o cara com apenas um tiro. Então o grupo corre o mais rápido possível e escala uma cerca para sair do Distrito 1 bem antes da área ser bombardeada. Logo toda a área estava explodindo, milhares de pessoas são mortas e toda a pesquisa da Scarlet por uma cura é destruída. As chamas atravessam as janelas do hospital e alcançam Alice, queimando até a morte. O grupo continua correndo por um túnel que também estava sendo alcançado pelas chamas, mas eles conseguem sair antes que aquele prédio também exploda. Os generais observam tudo do seu bunker e ficam chocados ao perceber que um grande número de zumbis sobreviveu ao bombardeio e estava escapando para Londres, entrando em todos os prédios em busca de vítimas e causando caos por toda parte. Pela manhã, o grupo do Doyle finalmente chega ao Regent's Park, que foi abandonado desde o início do vírus. Enquanto esperam pelo Flynn, Scarlet conta ao Doyle sobre Alice e a possibilidade das crianças carregarem o mesmo gene que poderia criar uma vacina. Nesse momento, Flynn entra em contato com Doyle e diz que estava a caminho, mas eles precisam ficar atentos aos zumbis que escaparam. O Doyle imediatamente faz com que todos se escondam na grama alta e o Flynn pousa nas proximidades, mas ele fica irritado ao ver um grupo e se recusa a levá-los. Enquanto uma discussão se desenrola, o Sam percebe que os zumbis estão se aproximando, então ele corre para se segurar no helicóptero. O furioso Flynn começa a voar com movimentos loucos com a intenção de fazer o Sam cair, e quando os zumbis finalmente alcançam o parque, ele faz o helicóptero descer e começa a matar os zumbis usando as lâminas do rotor. Muito sangue e entranhas cobrem a grama alta, mas alguns zumbis ainda conseguem sobreviver e começam a perseguir o Doyle, a Scarlet e as crianças. O Sam eventualmente cai, e como estava coberto de sangue, provavelmente ele também se torna um zumbi. O grupo continua correndo o mais rápido que podem, enquanto Doyle ocasionalmente se vira para atirar nos zumbis que se aproximam demais. O Flynn diz ao Doyle para encontrá-lo no estádio de Wembley, mas insiste em abandonar os outros. Quando viram uma esquina, o grupo fica chocado ao descobrir que o exército começou a bombear gás na cidade. Então, eles correm para se esconder dentro de um carro. Nesse momento, os zumbis os alcançam e começam a sacudir o veículo, espalhando seu sangue por todas as janelas. No entanto, logo o gás os alcança e os mata em segundos. Depois, um grupo de soldados aparece com lança-chamas para matar quaisquer sobrevivente. Então Doyle tenta ligar o carro. Infelizmente, não funciona, então Doyle sai para empurrar o veículo, dando uma partida, ajudando a Scarlet e as crianças a escaparem, mas sendo queimado até a morte pelos soldados no processo. A Scarlet assume o volante e dirige por Londres o mais rápido possível, apenas para ser vista por outros helicópteros militares que abrem fogo contra eles. Depois de desviar de algumas balas, a Scarlet dirige o carro para os túneis do metrô, então continuam a pé. Os túneis inferiores são muito escuros, então a Scarlet usa o visor de visão noturna do Doyle para guiar as crianças por uma escada rolante. No entanto, eles pisam em alguns corpos velhos e escorregam, fazendo com que caiam e se separem. Enquanto ela caminha entre os corpos, a Scarlet começa a gritar os nomes dos irmãos e se reencontra com a Tammy, mas o barulho permite que um zumbi também o encontre. A criatura pega a arma do Doyle e começa a bater na Scarlet até que ela morra. Depois que o zumbi se vai, a Tammy pega a arma e fica devastada ao ver o corpo da Scarlet. Enquanto isso, o Andy acaba em uma plataforma escura, onde é encontrado pelo zumbi que matou a Scarlet. O monstro pula nele e morde seu pescoço. Então quando a Tammy chega, é tarde demais. Quando o zumbi levanta a cabeça, ela fica chocada ao ver que é o seu pai, mas depois da hesitação inicial, ela ainda mata ele a tiros. Então, a Tammy chorando, verifica o seu irmão, mas o Andy foge com medo de infectá-la. A Tammy o segue imediatamente, e quando o Andy cai acidentalmente, a Tammy finalmente o verifica e percebe que seu olho está ficando vermelho, assim como o da Alice, o que significa que ele também é imune. Depois os irmãos chegam ao estádio e dão ao Flynn a má notícia sobre o Doyle. Sem outra escolha, o Flynn leva as crianças embora, voando sobre a Grã-Bretanha, para escapar para o continente europeu. 28 dias depois, o helicóptero do Flynn estava vazio e abandonado na França, com alguém pedindo ajuda pelo rádio. Então, uma horda de zumbis é mostrada correndo em direção à Torre Eiffel, revelando que o vírus agora se espalhou para fora da Grã-Bretanha, dando início ao apocalipse zumbi. O que vocês acham dessa história? Vocês gostam desse aqui? É praticamente um clássico. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.